Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Deus é muito bom. Fique esperto aí, tudo. Daqui a pouco eu estou chamando vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja multiplicada em nossas vidas. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Fico feliz por isso. E é muito bom ficar bem. Amém? Quero mais uma vez enfatizar aí os visitantes. Obrigado pela vinda de vocês. Feliz por te ver de novo, Thierry, aqui. O Espírito Santo está contigo, dentro de você. Amém? Te guiando. Amém? Então fica firme. Nós estamos juntos. Quero parabenizar a Glauciane mais uma vez. Estive lá na formatura dela, foi uma benção. Aliás, Zé Rodrigues estava lá. Uma festa linda, lotada a casa, muitas pessoas se formando. Foram 36 no segundo ano e 40 e alguma coisa no primeiro, não era? Olha aí. Então, tem muita gente, irmão, estudando no Rema. Eu aconselho a você a fazer a sua inscrição. Todos os domingos a gente tem colocado aqui um vídeo divulgando essa escola. Essa escola, irmão, mudou a minha vida, amém? Mudou a minha vida, assim, foi um divisor de águas com relação àquilo que eu sabia a respeito de Deus. Eu tinha um conhecimento de Deus muito distante. Um Deus bem distante. Um Deus que maltratava, um Deus que era ditador. Ainda hoje tem pessoas que veem Deus dessa forma, mas quando eu estudei nessa escola, essa escola me apresentou Deus como de fato Ele é. Então a religiosidade caiu por terra, ignorância caiu por terra, e hoje, meu irmão, eu louvo a Deus por essa escola, louvo a Deus pela vida do irmão Reagan, louvo a Deus pela vida do pastor Bud, que trouxe essa visão aqui para o nosso país. Então vai lá, assiste uma aula demonstrativa, faz a tua inscrição, sabe? Às vezes circunstâncias se levantam para tentar dizer para você não fazer, mas eu digo para você, irmão, encara, eu te garanto, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter Deus bem pertinho de você, como de fato Ele é, amém? Então eu queria te convidar, irmãos, a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 17. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Fica até o final, deixa Deus falar o teu coração. Acredito que meus pais estão também acompanhando, minha mãe sofreu um acidente, irmão, olha só como é que é as coisas. Segunda-feira passada foi a nossa formatura da Escola de Ministros, juntamente com as turmas do Rema Tauap, Aldeota e Via Sul. Também foi uma festa muito linda, gloriosa. E eu estava celebrando essa festa lá no local com os meus pais e retornamos para o nosso lar e já na madrugada, mais ou menos meia-noite e 30, minha mãezinha sofreu um acidente. Ela caiu da rede, fraturou expostamente o pulso. E aí a minha celebração continuou. Amém? Eu não deixei com que o diabo viesse destruir a minha alegria. Eu levei para o hospital, né, passei a noite com ela lá, foi atendida, passou por um procedimento cirúrgico, recebeu alta, acho que quinta-feira. Eu não estive no culto aqui porque eu estava chegando ao hospital com ela. Mas ela está bem, graças a Deus, está se recuperando. Deus é bom, irmão. Nada vai mudar o que eu sei e penso de Deus. Não pense que o inimigo ele não vai deixar de se levantar contra a sua vida, não, irmão. Porque você fez o Rema ou a escola de ministro. Muito pelo contrário. Aí é que ele vai se levantar. Mas glória a Deus, porque essa palavra alcançou a nossa vida e nos trouxe maturidade para resistirmos. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos, obedecemos a Deus, certamente
o inimigo bate em retirada. Amém? Ele é o nosso Todo-Poderoso. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Então, irmãos, Gênesis capítulo 17, no verso 1, tem uma palavra de Deus a Abraão. Todo mundo conhece Abraão, pai dos da fé e não pai da fé. Pai da fé é Deus, amém? Foi ele que teve essa ideia de chamar à existência as coisas que não existiam. Ele disse, haja luz e houve. Então ele é o pai da fé. E Abraão foi influenciado por esse pai da fé. Então o texto diz assim, irmãos. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, olha só, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, vírgula, anda em minha presença e sê tu perfeito, ou ser perfeito. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra que foi lida, essa porção da tua escritura. Certamente, Pai, eu creio que essa palavra, ela vai alcançar corações essa noite. Aquilo que vamos falar, Pai amado, certamente vai alcançar vidas essa noite. Eu tenho certeza plena, Pai amado, que as pessoas que estão aqui não vieram aqui por acaso, Pai amado, não vieram aqui por uma questão de bater um ponto ou coisa desse tipo, mas vieram para esse lugar, Pai, porque o Teu Espírito conduziu. E se o Teu Espírito conduziu, Pai, certamente, coisas grandes o Senhor tem para acrescentar na vida dessas pessoas. Então, leva a minha mente cativa à obediência do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu te peço, Pai amado, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, Pai amado. Usa-me, apesar de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém, querido? Estava meditando sobre essa palavra e o Túlio e o Ministério de Música, queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Porque estamos melhorando, estamos avançando, mas porque eles foram precisos na última canção sem ser a da oferta, né? É o Shaddai. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Quando esse texto, irmãos, em Gênesis, Deus, como bem disse aqui a narrativa, Abraão tinha 99 anos e o Senhor apareceu a Abraão. Não foi uma visão. A Bíblia é clara quando diz que o Senhor apareceu. Ele se revelou a Abraão. Só que ele se revelou a Abraão, irmão, de uma forma bem precisa e específica. Amém? Eu não sei, irmão, como você tem tratado Deus, ou como você vê Deus, ou como você reconhece Deus, ou como Ele tem se revelado para você. Como eu bem falei agora antes, dando o testemunho que aconteceu no dia da nossa formatura, eu celebrando, meus pais celebrando comigo, ali naquela festa tão linda, tão maravilhosa, eu lembrando de tantas coisas, de tantas vezes que eu fui parado, neutralizado, frustrado, porque não tinha maturidade, não tinha uma espiritualidade, não tinha Deus como eu achava que tinha. E eu lembro, irmão, que quando eu soube que a escola de ministro ia estar aqui em 2025, de forma itinerante, satélite, eu lembrei da primeira vez que eu fui estudar nela, de forma itinerante também, porque essa escola, ela funciona todos os anos em Campina Grande, que é a sede do ministério lá. E em 2011 eu fui frustrado, irmão, eu fui neutralizado, eu fui parado por Satanás, literalmente. Então eu coloquei um ano de escola fora. E quando eu soube da escola de 2025, eu disse, eu conversei com Deus e conversei com Satanás. Não tenha medo não, irmão, de falar com ele não. Amém? Ele existe, ele é real, ele é um ser espiritual, mas, irmão, o maior habita em nós. A Bíblia diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Eu disse, Deus, esse ano de 2025, eu vou fazer a escola, eu não vou faltar à escola, eu vou ter 100% de aproveitamento nessa escola, eu não vou falhar nos meus resumos, eu não vou falhar nas minhas mensalidades, Senhor, eu vou concluir essa escola com excelência.
Essa foi meu diálogo com o Pai. E eu disse para Satanás, Satanás, eu amadureci, eu cresci, e você não vai me parar. Foi o que eu disse para Satanás. E, meu irmão, foi exatamente como eu confessei. Não faltei. O Cleiton foi um aluno 100%. Não faltei, não negligenciei, não perdi em um momento. Absorvi tudo que aquela escola me ofereceu. E eu vi que, de fato, eu amadureci, irmão, em muitas áreas da minha vida. Não deixei o diabo tentar mostrar uma outra pessoa para mim de Deus. Porque Deus habita em mim e Ele já me convenceu de quem Ele é na minha vida. Então, irmão, você precisa também ter esse convencimento da parte de Deus na sua vida. Pode até ser que as coisas não estejam dando certo em algumas áreas da sua vida, meu irmão. Mas deixa eu dizer algo para você. Isso não tem a participação de Deus. Quando coisas estão dando errado na nossa vida, quando pressão vem sobre as nossas vidas, quando circunstâncias se levantam contra nós, quando alguma coisa, irmão, parece que está, sabe, de cabeça para baixo, tenha certeza, Deus não está envolvido nesse negócio. Deus não tem prazer em te testar com coisas dessa natureza. Então, Deus apareceu para Abraão como Deus Todo-Poderoso. E ele não só se apresentou a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas como também ele deu uma dica para Abraão. Abraão, permanece na minha presença e ser tu perfeito. Então, ser perfeito na ótica de Deus é completamente diferente de ser perfeito na ótica do mundo. Ser perfeito, irmão, na ótica do mundo, talvez seja você ter uma performance, né, que chame a atenção. Talvez ser perfeito na linguagem do mundo é você ter recursos financeiros que te façam... a palavra agora me faltou, meu irmão. Ostentar. Ser perfeito na linguagem do mundo talvez seja você ter muitos carros, muitas mansões, muito dinheiro ou coisa dessa natureza. Mas, irmão, a Bíblia ensina que é possível ser perfeito andando na presença de Deus. Então, a ótica de Deus é uma ótica diferente da ótica do mundo. Mas, irmão, quando o texto fala o próprio Deus dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, esse eu sou foi como ele se apresentou para Moisés. Quantos lembram quando Deus apareceu para Moisés naquela sarça e tinha uma missão para ele ir diante de Faraó, para libertar o povo do Egito, que estava cativo há alguns anos, o povo de Deus, e em certo momento você vai ver Moisés dizendo o que é que ele ia dizer para Faraó, quem estava mandando ele, e ele disse, diga para ele que o eu sou mandou você ir lá. E aqui ele se apresenta como o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Irmão, essa palavra que está aqui, Todo-Poderoso, é exatamente a palavra no hebraico Shaddai. O Deus é El no hebraico. Shaddai, Todo-Poderoso. O Deus mais que suficiente. Em que área, Rodrigo, ele é mais que o suficiente? Em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Ele nos supre em todas as áreas de nossa vida. Olha só, na Bíblia o termo Shaddai é frequentemente associado ao conceito de Deus Todo-Poderoso, retratando sua soberania, poder e capacidade de prover e proteger o seu povo. Quem aqui é povo de Deus? Então você está inserido, irmão. É interessante observar que em alguns relatos bíblicos, Deus se revela como El Shaddai, destacando a sua natureza completa e suficiente para suprir as necessidades daqueles que nele confiam. Eu não sei se falou com você, falou comigo, irmão.
porque a nossa confiança deve estar nele. Sabe, irmão, quando eu vi a minha mãe acidentada, minhas filhas foram conosco para essa formatura e elas quiseram ir até a minha casa, as filhas maiores já quiseram ir até a minha casa para jantar, nós jantamos, elas me pediram para eu ir deixar elas em casa, eu fui deixar elas em casa. Quando eu voltei, que eu estacionei o carro, eu escutei o som da minha mãe, o choro, o gemido. Aí eu disse, rapaz, isso é a minha mãe. E ela estava passando, irmão, por algumas crises de ansiedade, mas eu creio plenamente que Deus já curou em nome de Jesus. E é motivo para se alegrar, sim ou não? Você vê sua mãe sendo curada de algo e de repente algo acontece para te fazer pensar o contrário. Eu disse, é a minha mãe. Aí eu subi, quando eu entrei em casa, que eu acendi a luz, eu vi minha mãe estendida no chão. Ela tem 77 anos, ela é uma idosa, irmão, já. Ela caiu com todo o seu peso sobre o braço dela, quebrou literalmente. E veio muitas coisas naquela hora, sabe? Na minha cabeça, rapaz, eu estava nesse instante celebrando com alegria. A minha formatura, meus pais também, né? Batemos fotos, aquela coisa toda, e acontece algo dessa natureza. Eu disse, Satanás, isso não é motivo para mim pensar o contrário a respeito de Deus. Eu não vou deixar de me alegrar. Não vai deixar de ser um marco na minha vida o que aconteceu hoje. Isso é uma circunstância, é um detalhe que nós vamos resolver. Se nós não resolvermos de forma sobrenatural, nós vamos resolver com os recursos naturais. Mas eu não vou deixar isso me abalar. Isso não vai me fazer pensar o contrário de Deus. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente, que me supre em todas as esferas da minha vida. Irmão, em todo o Antigo Testamento, você vai ver Deus se revelando ao povo dessa forma, como aquele que supre as necessidades do povo, como aquele que é mais que suficiente para o povo. Infelizmente, irmão, o povo de Israel, o povo daquela época, eles eram um povo que andavam de forma cega, espiritualmente falando. Eles já eram pessoas mortas espiritualmente falando. Eles ainda não tinham nascido de novo. Deus se manifestava por meio de uma coluna, Deus se manifestava por meio de uma nuvem. Mas, irmão, quanto mais Jesus supria aquele povo, mais eles murmuravam contra Deus. Diga assim, eu não sou esse. Deus o tempo todo suprindo, Deus o tempo todo se revelando como o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Em outras palavras, Deus estava dizendo para aquele povo, ei, vocês não sentem falta, vocês não precisam sentir falta de nada, como ele se revela no Salmo 23. Estão comigo, irmãos? Tem uma outra definição ou significado para essa palavra El Shaddai. Alguns estudiosos sugerem que teve origem como o Senhor da montanha. E quando eu vi essa sugestão de Senhor da montanha, eu busquei, irmão, algum texto que viesse dizer que Senhor estava ligado como o Deus da montanha. Olha só o que diz o Salmo 121, irmão. Salmo 121, no verso 1. Salmo 121, no verso 1, olha só. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmão, tem muitas pessoas que às vezes quando vai ler esse versículo elas se confundem. Eu já vi muitas pessoas se confundindo. Porque elas leem o texto assim, de onde vem o meu socorro? Aí elas diz, não, eu levo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O texto não diz que o teu socorro vem do monte. O teu socorro, a Bíblia diz que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, o Deus mais que suficiente, o Deus todo
poderoso. Então, quando eu vi essa outra definição de El Shaddai como o Deus da montanha, o Senhor da montanha, que está ligado à presença de Deus, a lugares altos, me veio o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, para o alto, para as montanhas. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem do monte, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma outra definição, irmão, para El Shaddai também quer dizer o Deus que sustenta ou amamenta, remetendo ao cuidado e provisão maternal. Se você for ler, irmão, Isaías 49, no versículo 15, que é um texto também que vai trazer concordância com isso, Isaías 49, 15, olha só o que diz esse texto. Aqui diz, no outra definição, é que Deus é aquele que sustenta, aquele que amamenta, no sentido de provisão, de nutrição. Olha só o que diz Isaías 49, 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele não está, irmão, afirmando. Apesar de que nos nossos dias atuais, irmão, nós vemos mães que jogam seus filhos nas latas do lixo. Que assim que nascem, joga no lixo, bota nas portas. Então, uma mãe dessa jamais vai amamentar. Mas o texto não está afirmando que isso acontece. Ele está dizendo, pode, é possível, claro que sim. Porventura pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É possível, claro que sim, mas ele não está afirmando que isso está acontecendo. Mas ele diz, mas ainda que, se porventura isso acontecer, de alguém esquecer do filho que amamenta, que deveria amamentar, Deus está dizendo, contudo eu não me esquecerei de ti. O Deus Todo-Poderoso, irmão, o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, diz para nós essa noite, ainda que alguém te despreze, ainda que alguém não te considere, ainda que alguém te ignore, em qualquer circunstância da sua vida, Deus diz para você, eu sou o El Shaddai e eu jamais esquecerei de você. Irmão, a gente precisa considerar o que a Bíblia diz de fato, irmão. Não são lindas palavras, isso é real. Deus não esqueceu de nós, Deus não esquece de nós, Deus lembra de nós o tempo todo, afinal de contas Ele está dentro de nós, Ele habita dentro de nós. O Deus mais que suficiente, o Deus da provisão, o Deus que não deixa faltar, o Deus que é o teu pastor, o Deus que não esquece de um filho, habita dentro de você. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente. Nós precisamos considerar isso, irmão. Precisamos olhar para Deus não como um Deus distante de nós, não apenas como um Deus, sabe, como muitas pessoas veem, um Deus ditador, não. Ele é o nosso Pai, Ele é o El Shaddai, Ele habita dentro de nós. Ei, irmão, o que Ele requer de nós é, anda na minha presença e ser você perfeito. Permanece dentro dos meus princípios, nos meus mandamentos, e você vai ser perfeito. É possível, irmão, andarmos em obediência sobre essa terra. Jesus é o exemplo que Jesus não veio morrer apenas só por morrer, irmão. Ele não te salvou só simplesmente para você salvar. Jesus não salvou a humanidade só para mim, pronto, está salvo, agora vocês vivam como vocês quiserem. Não, irmão. Ele nos salvou, mas antes Ele nos ensinou o estilo de vida para vivermos. Ele morreu, mas antes de morrer e ressuscitar, Ele já tinha nos ensinado como viver. Ele já provou para nós que é possível viver em obediência. Ele já provou para nós que é possível agradar o coração de Deus, não apenas com a fé, mas com o nosso estilo de vida. Porque a fé é um dos princípios para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas, irmão, é possível agradarmos a Deus além da fé, com a nossa forma de viver, dando a credibilidade exata do que a palavra diz para nós. Nós vamos ver, irmão, vários. É muito fácil trazer para você aqui significados de palavras e não trazer para você exemplo. Alô? Mas, irmão, a Bíblia ela está recheada de exemplos de Deus se mostrando ao seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como Deus que é mais que suficiente. Você mesmo que está sentado aqui essa noite nessas cadeiras, com certeza, em algum momento da sua vida, Ele já provou para você que Ele é mais que suficiente. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha identificado Ele como El Shaddai, mas Ele já se revelou para você dessa forma, irmão. Você precisa estar atento. Como Deus tem se revelado a nós, a você, a mim. Sabe, Deus não só é apenas Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é todo poderoso, Ele supra as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, irmão. Você precisa crer nisso, sabe? Aleluia. Por todo o Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso se revelava e se desvendava como o Deus que é mais que suficiente. Irmão, nós vamos ver, como eu falei agora, recente, de Moisés. Olha só como é interessante, você vai lembrar. Eu não vou ler os textos com muita exatidão aqui, mas eu vou falar e você vai entender. Quando Deus levantou Moisés, Moisés estava mais de 40 anos fugitivo. Mas existia um propósito, existia um chamado na vida de Moisés. Ele até, queimou a etapa, mas o chamado já estava nele. E ele foi ser um fugitivo, mas Deus depois de um tempo foi lá, quando viu que ele tinha mudado, quando viu que ele estava lapidado, quando viu que já era um tempo de trazer ele de volta para ele entrar de novo no chamado, no ministério dele. Deus foi lá e chamou, é você que eu preciso para libertar o povo. É você que eu quero levar para trazer o meu povo de volta, sabe, para a terra que eu prometi, para me adorar. E Moisés tentou ainda resistir àquele chamado de Deus. Não sabia falar, o que é que eu vou dizer. E nós sabemos, irmão, quando nós lemos a palavra, a história vai dizer que, de fato, depois de muitas tentativas, a Faraó resistindo, né, àquilo que Deus tinha mandado por meio de Moisés, depois de muita resistência, o povo consegue sair das mãos de Faraó. Mas, irmão, quando ele percebeu que, Faraó percebeu que não era para libertar aquele povo, ele foi atrás, sim ou não? Nós conhecemos a história. E a Bíblia diz que Moisés levou o povo até diante do mar e não tinha mais para onde ir. E Deus disse algo poderoso para Moisés. Acredito que é Êxodo 14, se não me falha a memória, do versículo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo 14, 15, deixa eu ver se é isso. Olha só, Êxodo 14, no versículo 15, diz o seguinte, ó. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? É interessante, né? Deus chegar para Moisés, por que você está clamando a mim? Em outras palavras, Deus estava dizendo, você não me conhece? Eu não disse para você que eu sou o eu sou. Em outras palavras, Deus estava dizendo isso para Moisés. Mas ele não para por aqui, ele diz, diz aos filhos de Israel que marchem, que continuem em movimento, que continuem crendo, que não fiquem parados. O problema do povo, irmão, muitas vezes é porque eles querem que Deus faça algo, mas eles não querem ter nenhuma atitude. Ei, irmão, só o que cai do céu é chuva.
Na época caiu o maná. Mas atualmente cai chuva, cai raio, cai um bocado de coisa. Então tem coisas que você precisa estar em atividade, irmão, em movimento. Tem uma palavra que Deus já liberou sobre a sua vida e você precisa continuar crendo nessa palavra. Mas não crê de qualquer jeito. Não crê sentado numa poltrona na porta de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não, irmão. Crê na promessa, irmão, se movimentando, chamando a existência, falando, marchando. Na direção da promessa, na direção do propósito, na direção daquilo que Deus já falou no seu coração. Ele diz, olha, fala para o povo que marchem. Aí ele fala para Moisés, tu manda o povo marchar, agora você tem algo para fazer. Ele diz, versículo 16, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ei, irmão, às vezes você vê, eu já vi alguns historiadores, que eles querem porque querem desconsiderar o que a Bíblia diz. E eu já vi alguns historiadores, acredito que o Carlos também, já de pessoas dizer que naquele local onde Moisés passou com o povo, a pés enxuto, era a água que dava nas canelas. O povo passou no meio de um local onde a água dava na canela, do Mar Vermelho. Se você for observar, meu irmão, se a gente for considerar o que esses incrédulos pensam, nós vamos ver que o milagre foi muito maior do que Deus abrir um mar bem alto e as pessoas se afogaram, porque se afogaram tudo no mar na canela. Cavaleiros, um monte de gente se afogando com águas na canela. Um milagre não se torna maior não, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que eles foram afogados. Os homens e as suas carruagens. Olha só o que diz o texto. Versículo 18 ele diz, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, o Deus mais que suficiente, o El Shaddai, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. No versículo 21 a Bíblia vai dizer, então Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, como o quê? Como Deus disse. Deus disse, fala para o povo que ele marche, que eles fiquem em movimento, que ele não fique parado, vai acontecer. E enquanto eles estão marchando, Moisés, você vai tocar nas águas. Versículo 21 diz, então Moisés estendendo a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu, versículo 24, que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu um campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios. Versículo 23, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel. Acolchou, ó. Porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Êxodo 14 é que diz, o Senhor pelejará por vós e vós os calareis, né? Eu me lembro do Carlinhos, porque tinha na época uma escola de pregadores, aí sempre a chamada era com um versículo. Aí tinha um irmão nosso da época que ele só falava esse versículo, Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aí na próxima aula, um versículo ali de novo, Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, né? Já que o texto está falando exatamente isso, o Senhor pelejou contra os egípcios. Ei, irmão, você não precisa estar pelejando com nada. Você não precisa estar lutando com nada. Você não precisa estar combatendo, sabe? Com nada, é o Senhor que peleja por nós, nós vamos ficar caladinhos. O nosso combate é o combate da fé, confessando, falando.
permanecendo firme naquilo que já foi estabelecido. Olha só o que diz o versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Rapaz, versículo 30 vai dizer: assim o Senhor salvou Israel naquela noite da mão dos egípcios, porque as águas afogaram os egípcios, os seus cavaleiros e as suas carruagens. Irmão, quero nem saber se foi no mar mesmo profundo ou se foi rasteiro. O que aconteceu foi que eles foram afogados. Se você quer um milagre maior, então acredita nos incrédulos. Foi só na rasteirinha. Mas se você crê no que a palavra diz, foi nas águas profundas. As comportas se abriram sobre eles e eles foram afogados, irmão. O que é isso? Eu sou o Deus mais que suficiente. Eu sou o Todo-Poderoso na sua vida. Você precisa crer nisso, irmão. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus de D minúsculo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o teu Pai que nunca te abandona, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus mais que suficiente. Ah, irmão, depois de tudo isso, a Bíblia vai ter outros acontecimentos. Moisés vai bater na rocha, Moisés não vai entrar na terra prometida. Sabe, vai chegar um momento em que Josué está no comando do negócio agora. Deus deu a oportunidade de Moisés ver a terra que tanto foi prometida. Mas porque ele não seguiu as instruções, não entrou na terra. Mas não deixou de ser lembrado, não deixou de ser um homem de Deus, não deixou de cumprir um chamado. E aquele que era o seu sucessor deu continuidade. Quem? Josué. Irmão, vai ter uma situação em que Josué está em uma batalha, que é Josué capítulo 10. Oh, aleluia. No capítulo 10. Ei, irmão, isso aqui só pode ser Deus. O El Shaddai, Todo-Poderoso. Não é aquele Deus que dá e toma. Não é aquele Deus que coloca no leito. Não é aquele Deus que traz você no anzol do divino pescador. Mas é o Deus mais que suficiente. A Bíblia diz que Josué estava em uma batalha e para que eles vencessem essa batalha, era necessário, irmão, que aquele ambiente continuasse do jeito que estava. Se ele escurecesse, certamente eles perderiam a batalha. Eu não vou ler o texto todo porque vai tomar tempo. Mas depois você pode ler em casa o capítulo 10 de Josué. Mas eu vou ler alguns versículos. Olha só. Versículo 12. Josué 10, 12 diz assim, ó. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Eles estavam em meio a uma batalha, irmão. E disse na presença dos israelitas: Sol, um homem, irmão. Um homem. Um homem convicto de quem servia, convicto do Deus Anderson, mais que suficiente, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, olha só o que ele falou: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Versículo 13, irmão. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Até que a batalha findasse, até que o povo saísse vitorioso. Ele disse, sol, tu vai parar, lua, tu vai parar. Não vai escurecer. Nós vamos guerrear aqui, nós vamos batalhar aqui. Eles eram guerreiros e nós vamos ganhar essa batalha. Exatamente como ele disse ao sol, exatamente como ele disse à lua, exatamente aconteceu. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos,
Isso não está escrito nos livros. Nos livros, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Parou, irmão, o universo, né? Quase um dia todo. Ficou exatamente como estava. Por quê? Porque Josué entendeu que Deus é mais que suficiente, que Deus é o Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, irmão. Não é Deus que é limitado, somos nós que temos limitações. Deus é ilimitado, você não pode limitar Deus, irmão, achando que Ele não é capaz de fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais por você. O limitado aqui somos nós, irmão. Somos nós os limitados, não limita a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é mais que, vai além, irmão, das nossas expectativas. Vai além dos nossos pensamentos. Excede, a bondade de Deus excede, irmão. A misericórdia de Deus excede tanto que ela não tem fim. Excede tanto que se renova. Você não tem como mensurar o Pai, você não tem como mensurar Deus, irmão. É muito raso. Porque Ele é todo poderoso, Ele é El Shaddai, Ele é mais que suficiente, irmão. O que é suficiente para você? Se um copo de água para mim é suficiente, meu irmão, Ele é mais que suficiente, Ele é a fonte. Ele é a fonte de águas vivas, que não para de jorrar, mais que suficiente. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Versículo 14 diz, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Irmãos, eu estou lendo textos do Antigo Testamento. Talvez alguém diga, eu quero ver você falar. Isso na Nova Aliança. Meu irmão, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, Deus aparece como Todo-Poderoso. O próprio Jesus, Ele vai se apresentar no livro de João para alguns como eu sou. As pessoas vão questionar, como é que tu diz que tu é o eu sou, se tu não tem nem 50 anos ainda? Quantos já leram esse texto? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós vamos ver, irmão, um outro texto. Depois você pode ler 1 Reis, no capítulo 18. Quando o profeta Elias... Quantos lembram daquela batalha que Elias teve com os profetas de Baal? Então, vamos ver qual é o Deus verdadeiro aqui. Aquele que se manifestar por meio do fogo, esse é o Deus verdadeiro. E 430 profetas. Como é o teu nome, irmão? Cristiano, 430 profetas de Baal contra um profeta de Deus. E o profeta de Deus, fala mais alto aí, pode ser que o teu Deus esteja dormindo. E vocês gritando mais alto aí, pode ser que ele escute. E eles faziam de tudo para o Deus de Baal se manifestar e não se manifestar. Mas quando Elias se manifestou orando, fez lá todo aquele procedimento que tinha que fazer, que o fogo veio, detonou os 430 profetas. O que é isso? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que é mais que suficiente. 430 profetas. Não foi suficiente para um profeta do Deus mais que suficiente. Aleluia! No Novo Testamento, irmão, nós vamos ver no livro de João, no capítulo 8. Eu estou falando sobre o Deus Todo-Poderoso, irmão, o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, amém? No livro de João, no capítulo 8,
Oh, aleluia. João 8, eu não vou ler tudo, irmão, são muitos versículos para chegar onde eu quero, tá certo? Vou pegar do versículo 53, 8:53, porque são muitos versículos, o tempo não vai me permitir, mas depois você pode ler o texto em casa, o capítulo, você vai ver o contexto. Mas olha só o que diz aqui, ó. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Isso aqui eles confrontando Jesus Cristo. E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Versículo 55 diz, e vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Eles confrontaram Jesus e Jesus estava passando no rosto dele. Vocês é que são mentirosos. Vocês é que não conhecem. Eu conheço, eu sei quem é. Mas conheço e guardo a sua palavra. Versículo 56 diz, Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ou seja, Abraão tinha um anseio de ver o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele não pôde. E viu e alegrou-se, disseram-lhe, o versículo 57, disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Quando ele diz que viu aqui Abraão, a Bíblia vai falar que Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quantos lembram dessa passagem? Hebreus vai falar, e vai falar que Abraão deu o dízimo de tudo. Amém? Então, no versículo 58, ele vai dizer, 56 diz, 57, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Deus disse a Moisés, quando eles perguntarem por quem você foi enviado, diga que eu sou o enviou. Irmão, isso revela Jesus sendo o próprio Deus. Não só o Filho, mas o próprio Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu sou. Jesus aqui agora se revelando como eu sou. Ei, irmão, aqui são livros do Novo Testamento. Amém? Não sei se você lembra mais, quando Jesus estava ali no Sermão do Monte, pregando ali, ensinando as bem-aventuranças, ensinando o seu início de ensinamento, multidões seguiam Jesus, multidões iam ver Jesus ensinar, não só os seus discípulos, não só os seus apóstolos. Multidões gostavam de ouvir Jesus. Multidões estavam cansados de ouvir os ensinos dos fariseus. Sempre que eles ouviam Jesus ministrando, eles diziam, rapaz, esse aí ensina como quem tem autoridade. Esse aí sim ensina. Eu nunca vi ninguém ensinando dessa forma. Eles tinham prazer de ouvir Jesus Cristo. O eu sou. E tem uma situação, irmão, que você lembra. Que quando Jesus terminou, Jesus ensinava tanto. Ele era um mestre por excelência. As pessoas gostavam de ouvir que eles não se davam conta, Rafa, do tempo, do horário. Teve uma situação em que Jesus, o tempo passou, excedeu o tempo. Se fosse nos nossos dias aqui, excedeu o tempo. E agora aquele povo não tinha mais como, sabe, se despejar de qualquer jeito, Henri. E os discípulos, rapaz, nós temos que liberar esse povo, Senhor, já está tarde, ninguém tem comida para dar para esse povo aí, o pessoal vai passar fome aqui, vai passar mal, tem que liberar o povo.
E Jesus perguntou o que tinha, e um jovem se manifestou com o seu lanche. O que a Bíblia diz que era 5 pães e 2 peixinhos, era o lanche de um adolescente. Agora, irmão, o lanche de um adolescente é igual o mar que foi aberto. Cinco pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Pegou 5 pães e 2 peixinhos. Ele não orou, Senhor, faz aqui algo assim extraordinário. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo ao Pai, deu graças. Irmão, ele só deu graças a Deus, entregou os cestos aos seus discípulos e distribui aí no meio deles. A Bíblia diz, irmão, que foi mais de 5.000 pessoas alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Deus mais que suficiente. Eu tinha suficiente nas minhas mãos, irmãos, para multiplicar. Eu tinha 5 pães e 2 peixinhos, suficiente para alimentar uma multidão. Deus é mais que suficiente, irmão. A Bíblia diz que Ele não só alimentou 5.000 pessoas, é o suficiente. A Bíblia diz que ainda foram recolhidos cestos. Mais que suficiente, irmão. Mais que suficiente. Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, irmão. Como é que você tem visto Deus? Como é que você tem recebido a revelação de Deus para a sua vida, irmão? Será que Deus é só aquele que coloca no leito como as pessoas pensam? Não, irmão. Deus não coloca ninguém do leito. Deus não chama ninguém pela pressão. Deus não precisa te testar dessa forma, irmão. As perseguições, as tribulações que sofreremos é por causa do nome de Jesus. Deus não precisa te testar, irmão, com doença e nem com crise financeira, porque Ele é mais que suficiente. Ele não contradiz a sua palavra, Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, Ele vela pela palavra que Ele fala. Tá bom de você acreditar mais no seu Pai, no Deus que você serve, irmão. Porque Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Ele não só é apenas poderoso, Ele é o todo. Depois você procura aí o significado de todo, no grego e no hebraico. É todo, irmão. Não é uma parte, não é 50%, não é 10%. Ele é todo poderoso. Da planta dos pés ao alto da cabeça. De Gênesis a Apocalipse. De capa a capa. Ele é o Deus mais que suficiente. O Deus Todo-Poderoso. Rapaz, como eu queria falar mais coisa, mas outro tempozinho abençoado. Glória a Deus, Pai. Tu é mais que suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se você for ler mais, tem mais texto aqui. Eu tinha anotado um monte de texto aqui para a gente ler. Olha só lá, quando Jesus se encontra em João 2. O primeiro milagre de Jesus qual foi? Foi no casamento, irmão. Foi no casamento. O vinho é uma bebida típica cultural dos judeus. Festa sem vinho para eles não é festa. E Jesus estava diante de uma celebração de um casamento e de repente faltou o quê? O que eles tinham de precioso, o vinho. Aí a mãe de Jesus vem, troca uma ideia com ele. E ele troca uma ideia com a mãe dele que eu tenho contigo, mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele fala algo para ela que ela diz, olha, façam tudo que ele disser. Pegaram muitas jarras de água lá, muitos barris, encheram de água. E essas águas foram transformadas em vinho. Meu irmão, não me pergunte como. Eu só sei que foi. E o povo que tinha percebido que o vinho tinha acabado, quando viram mais vinho, eles, rapaz, como é que pode? Vocês esconderam o vinho novo para o final, que coisa que vocês fizeram? Vocês são espertos, né? Deixaram o vinho para o final. Não, irmão, ele transformou água em vinho. Um vinho melhor do que o que já tinha servido.
O povo já estava saciado? Estava, mas Deus é mais que suficiente, irmão. Deus é mais que suficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai além daquilo que a nossa mente pode pensar, irmão. É o Shaddai no Novo Testamento. Jesus Cristo aqui se manifestando, se revelando como o grande eu sou, como o Todo-Poderoso. Aleluia! Se não é suficiente, irmão, você vai ver aquela o filho da viúva lá de Naim, em Lucas 8, no verso 11, você vai ver lá aquela mulher, naquele caixão com aquele filho dela lá. O que foi que Jesus fez? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu fiz a anotação certa. Esse é Lucas 8 mesmo. Sete, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, 7:11. Olha só o que diz o texto, irmão. Isso mesmo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi na cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, estava morto, irmão, filho único de sua mãe, que era viúva. Ô, negócio desgraçado, irmão. O único filho, a mulher era viúva. Mas olha só, quando o Todo-Poderoso se encontra com o único filho e com a viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam-a pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, meu irmão, eu não sei como, mas Jesus falou com um defunto. Meu irmão, falou com um defunto. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, irmão. Ele falou com o defunto. Talvez para nós o defunto não ouça. Talvez para nós que não cremos, um defunto só está esperando ser enterrado. Mas Deus disse, levanta. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E todo se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. O que dizer, irmão, de Lázaro? Que há 4 dias estava morto. E as suas irmãs, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Pode vir o louvor. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E ele manda Lázaro sair daquele túmulo. O que é isso, irmão? É o Deus mais que suficiente. É o Deus todo-poderoso. É o Deus que provê. É o Deus que supre. É o Deus que não deixa faltar, é o Deus do Salmo 23, é o Deus do Salmo 91, é o Deus do Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, permanece para sempre. O que é isso, irmão? É acreditar. Deus é mais que suficiente. Deus é o Todo-Poderoso. Oh, aleluia. O que dizer do cego Bartimeu, irmão? O que tu queres que eu te faça? É que eu volte a ver, Senhor. Enxerga de novo, homem. O que é isso, irmão? É o Deus mais que suficiente. É o Deus Todo-Poderoso. Ei, meu irmão, eu não sei qual é o tamanho da circunstância, do teu problema, do que tu está enfrentando, mas eu quero que você saia daqui essa noite acreditando. Ah, Deus poderoso, mais que suficiente, que pode resolver qualquer problema na tua vida. Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Oh, Ele é mais que suficiente, irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele supre as nossas necessidades. Oh, levante suas mãos ao Senhor. Vamos terminar essa reunião, irmão, com essa certeza no nosso coração. Ele é o Todo-Poderoso. Qual é o teu problema, irmão? É problema na tua família? É problema nas tuas finanças? É problema, irmão, de saúde? Deixa eu dizer, Deus é todo-poderoso. Ele é mais que suficiente. Ei, irmão, tu recebeu o relatório nesses últimos dias dizendo algo que parece que não tem mais jeito? Eu quero dizer para ti, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é mais que suficiente. Não importa, irmão, o tamanho do teu problema, não existe problema tão grande que o Todo-Poderoso não resolva. Você está diante de um homem que já teve tantas coisas resolvidas. Não foi na minha força, foi na força do Todo-Poderoso. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ei, irmão, não sei se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ei, o Todo-Poderoso está aqui, querendo um encontro com você.